Olá, amigos, eu sou o Bruxo Vinícius, bem-vindos ao meu canal do YouTube. Bom, quero te convidar a se inscrever no canal, já se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, tá? Se você não me segue nas redes sociais, já me siga o meu Instagram, Bruxo Vinícius, minha página no Facebook, Vinícius Jones, Oráculos e Magia. Tá? Esse vídeo é um vídeo, né, Responde Bruxo, aonde eu fiz um post lá no meu Instagram, né, pedindo para os meus seguidores colocarem perguntas, dúvidas que teriam sobre religião, sobre espiritualidade, e dentro do meu conhecimento eu estarei aqui agora respondendo algumas dúvidas, tá? Então vamos lá. Primeira pergunta foi da Sandra. Na verdade, a Sandra ela fez duas perguntas, né? Vamos para a primeira. De onde veio o mito que as bruxas voavam em vassouras? Bom, na realidade, Sandra, esse mito que as bruxas elas voavam em vassoura, né? Dentro da bruxaria tradicional, né, a vassoura ela sempre existiu, tá? A vassoura ela era usada como item de limpeza, mas não item de limpeza em questão de sujeira, tá? Mas de limpeza energética, limpeza espiritual. Então, até hoje, algumas vassouras elas são feitas com cacho, madeiras, ervas, né? Na vassoura você desenha runas, desenha símbolos ali de poder, símbolos de proteção mesmo, tá? E aí o que acontece? Durante a época da Inquisição, as bruxas elas, né, ficavam restritas em ir em meio à natureza para poder realizar os seus rituais, né? E com isso, elas desenvolveram uma fórmula, né, um unguento, né, que a gente fala, que vai ervas e algumas coisas. E esse unguento ele é alucinógeno. Então, ele em contato com a mucosa do ânus ou a mucosa vaginal, né? Isso traz a sensação de voar, traz a sensação de voar e uma sensação de leveza, né? Por ser um unguento alucinógeno. E é o que as bruxas faziam? Elas pegavam o cabo da vassoura, né? Passavam aquele unguento no cabo da vassoura e colocavam ou na mucosa vaginal ou na mucosa anal. E aí elas tinham a sensação de voo. Então é a partir daí que vem a questão, né, do mito que as bruxas voavam, tá? E aqui, e como posso cultuar Ganesha em casa? Eu tenho um vídeo já de Ganesha aqui no meu canal, né, explicando um pouquinho sobre ele, tá? Primeira coisa, os princípios do culto de Ganesha é você ter uma imagem, tá? Não precisa, Vinícius, eu vou ter que comprar uma imagem, você pode imprimir uma imagem da internet, tá? Uma imagem da internet, você oferte incenso de sândalo, tá? E coloque um pouco de leite, coloque bala de coco que Ganesha gosta bastante e você vai recitar os mantras, né? O mantra de Ganesha é Om Gam Ganapataye Namaha, tá? Então você fazendo esse mantra, né? Você já vai ali conseguir ir cultuando o Ganesha, tá? Depois eu vou fazer um vídeo explicando mais a fundo o culto de Ganesha, mas uma imagem de Ganesha, você oferte leite, oferte frutas, bala de coco e você faça a oração de Ganesha. Om Gam Ganapataye Namaha. Ganesha é o grande Deus removedor de obstáculos, tá? Dailup perguntou: quais são os princípios da Quimbanda? Boa pergunta, Dailup. Assim como diversos cultos, né? A Quimbanda ela foi um culto que se difundiu de região para região, tá? A Quimbanda, os princípios dela, a origem dela é africana, mas a ancestralidade é brasileira, né? O que a gente tem que entender? A Quimbanda é um culto aos ancestrais, né? Então, aquele Exu, aquela pombagira que vem trabalhar na Quimbanda é um ancestral. Então, é um culto à ancestralidade, tá? Os princípios, eles são diversos, tá? Tem desde o seu princípio africano até mesmo o seu princípio brasileiro, que foi difundido aqui pelos negros do Brasil, tá? Então, é um culto aí aos nossos ancestrais Exus e Pombagiras que vêm para trabalhar no culto de Quimbanda, tá? É, Evelyn, sou da Umbanda e comecei a ter interesse em ler baralho cigano. Você poderia me explicar sobre ações e o que eu poderia fazer para que o povo cigano se aproximasse de mim? Bom, primeiro passo, já que você é ubandista, né? Dentro ali do seu terreiro, algumas casas trabalham com o povo cigano, outras não, tá?
Mas como que você pode ter essa conexão com o povo do Oriente, né? Faça um altar na sua casa, né? Faça uma conexão ali, coloque uma imagem de Santa Sara, um cigano, uma cigana, mesmo que você não saiba quem que é, né? E você peça ali orientação, né? Porque a partir de sonhos, a partir de sinais espirituais, o povo cigano ele vai começar a se conectar com você, tá? Você pode também, a partir da incorporação mesmo, tá? Pedir para algum médio de transporte, né? Eu não incorporo ainda, mas tem um médio ali dentro da sua casa de religião que ele vai começar a incorporar as suas entidades, que é o médio de transporte que a gente fala, tá? Então ele vai incorporar o povo cigano, você vai conseguir ter conhecimento de qual cigano, qual cigana ali é o seu mentor espiritual, tá? Em relação a ler o baralho cigano, né? É o que eu falo, né? O tarô, o baralho cigano, esses oráculos, tá? Eles são estudos, tá? Você precisa, óbvio, ter uma fonte de estudo, né? Porque uma coisa é você ter o conhecimento e você tem que transformar esse conhecimento em sabedoria, né? Quando eu jogo o baralho cigano, eu tenho o meu mentor, que é o cigano Rafael, que ele ali me dá toda a orientação de evidência que eu preciso ter naquele jogo, tá? Então você vai pedir orientação para o teu cigano, para a tua cigana, e eles vão ali dar toda a questão da evidência, da intuição ali para que aquela consulta ela não fique tão a questão você desenvolva uma intuição, tá? Então faça o altar, faça uma conexão, acenda uma vela branca com o povo cigano, coloque ali um copo de água com açúcar que o povo cigano gosta bastante, tá? Tenho certeza que a partir daí eles vão se conectar e vão se mostrando para você, tá? Ana, qual a diferença entre Umbanda e Quimbanda? Ótima pergunta, Ana. Bom, nós temos que entender uma coisa. Dentro da Umbanda, né, tem muitas pessoas que falam, dentro da Umbanda chamam a gira de esquerda de Quimbanda, né? Na realidade, existe um culto de Quimbanda que ele é à parte, um culto totalmente à parte da Umbanda, que não tem nada a ver com os princípios umbandistas, né, dentro do culto de Quimbanda. A diferença principal é que no culto de Quimbanda a imagem principal vai ser o Exu e a Pombagira, tá? O Exu e a Pombagira, ele nunca vai ficar abaixo de um orixá, ele nunca vai ficar abaixo ali, né, de outras entidades espirituais, tá? Então, a imagem principal do culto de Quimbanda é o Exu e a Pombagira. Tem que entender isso, tá? Na Umbanda, você tem alguns princípios que é a lei da caridade. Na Quimbanda, não. A Quimbanda, os princípios e as leis são outras, tá? Por exemplo, você vai num terreiro de Umbanda, você vai pedir para uma Maria Padilha que está trabalhando naquele terreiro. Ah, eu quero fazer uma amarração amorosa. Essa Maria Padilha, ela não vai fazer. Mas se ela vinha trabalhar num terreiro de Quimbanda, que tem outras leis dentro daquela casa, ela vai sim fazer uma amarração amorosa, entendeu? Você vai pedir ali, né, pro Exu Capa Preta, né, que tem um inimigo aí que tá te incomodando, você precisa varrer ele, né, que é enterrar o teu inimigo, né? Ali no terreiro de Umbanda, né, você não vai conseguir essa resposta. No terreiro de Quimbanda você vai. Então, a lei do terreiro de Quimbanda é que não tem lei, né? O não ter lei não significa que não tenha princípios, tá? Que não tenha fundamento. Não é isso, tá? Mas a Kimbanda ela é liberdade, tá? Para você ir ali pedir o que você deseja e obter a resposta do que você quer, tá? Então a diferença de Umbanda e Kimbanda é que na realidade os Exus na Umbanda eles vão trabalhar de uma forma com determinada lei daquela casa, de como funciona, porque cada espírito sabe o sacerdote, sabe como funciona a casa, né? Então ele vai para uma casa de Kimbanda, ele sabe como que funciona, como que ele vai trabalhar ali dentro daquela casa, entendeu? Então a diferença basicamente são as leis de cada egrégora espiritual, de cada doutrina espiritual, tá? Que a Kimbanda tem e a Umbanda tem uma doutrina, uma egrégora diferente, tá? Pedro Paulo, a amarração amorosa tem resultado sempre? Depende. Se essa amarração amorosa ela for feita da maneira correta, se ela for com fundamentos aquele trabalho, ela vai ter o teu resultado, tá? Tem muita gente aí hoje que está fazendo amarração amorosa que não sabe fazer, que não tem fundamento, que não entende, não conhece como fazer amarração amorosa. Isso é muito perigoso, tá?
Porque uma coisa é você, né, hoje em dia que a gente vê aí na internet, muita gente, todo mundo hoje lê baralho cigano, todo mundo hoje lê tarô, mas fazer trabalho de espiritual forte ali, ter conhecimento disso, são poucas pessoas, tá? Então, é, tome muito cuidado para quem você vai botar nas suas mãos a tua felicidade, tá? Porque isso realmente é muito sério. Então, assim, você vai ter o teu resultado se esse trabalho ele for feito com o fundamento certo, com as entidades certas, né? For feito da maneira correta, tá? Não tem como você não obter uma resposta. Claro que precisa fazer uma avaliação, né? Uma consulta antes, né? Igual eu sempre digo, para poder ver o melhor tipo de trabalho, né? E como esse trabalho ele deve ser feito, tá? Muita gente fala, não tive resultado, tá? Você vai pedir, por exemplo, igual eu falei na outra questão, para uma pessoa que é umbandista fazer uma amarração amorosa para você. Na Umbanda, a lei da Umbanda não é de fazer amarração. Aquela, por exemplo, aquela Maria Padilha que trabalha ali dentro da Umbanda, né? Ela sabe a lei daquela casa, ela sabe a egrégora daquele sacerdote, né? Ela vai recusar aquela amarração. Agora, se você for num terreiro de Quimbanda que tem um fundamento, sabe, que tem um preparo, né, para fazer aquela amarração amorosa de fato, né, e você obter o teu melhor resultado, não tem como. Uma coisa não você precisa, né, escolher a pessoa bem que vai botar a mão no trabalho para você, tá? E aí sim obter a melhor resposta. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm dúvidas, né, sobre espiritualidade, esoterismo em geral, me siga no Instagram, tá? Coloque lá nos comentários a sua dúvida, que a gente sempre vai ter vídeos aqui no canal sobre esse. Se inscreva e até o nosso próximo vídeo.